Opa! Se você tem algum interesse no mercado financeiro, continua vendo esse vídeo que hoje eu vou dar um insight bacana. Então, galera, o insight que eu vou falar para vocês, eu peguei nesse livro e basicamente o Ray Dalio, ele é um mega investidor americano, ele é bilionário e o cara deixou um insight super bacana nesse livro. É o seguinte: o insight dele é em relação a como você monta uma carteira que seja realmente consistente no longo prazo. Uma carteira que não vai ter uma variação tão grande e que com certeza no longo prazo vai ser rentável, porque é isso que é importante. O que ele fala é o seguinte: para você ter a carteira perfeita, você precisa de 15 a 20 ativos. Existe uma regra apenas, que é a correlação entre esses ativos deve ser baixa. Deixa eu definir melhor o que é correlação antes. Dois ativos correlacionados são dois ativos associados, que existem uma relação entre eles. Deixa eu dar um exemplo. Ativos diretamente relacionados, vamos supor, exportadoras de minério de ferro. Se o preço do minério de ferro aumenta em dólar, elas extraem o minério de ferro, consequentemente o lucro delas vai ser maior, porque o preço que elas estão vendendo vai ser maior. E isso vai refletir no preço de várias exportadoras que estão dentro da Bolsa Brasileira. Então, por exemplo, subiu o preço do minério de ferro, todas as empresas desse setor vão ter o preço da ação delas ajustado de acordo com esse dado que saiu, que foi o aumento do preço do minério. E indo para o insight agora, a ideia é você pegar ativos com pouca correlação. Então, por exemplo, ao invés de montar uma carteira de 15 a 20 exportadoras, eu dei o exemplo de aumentar o custo do minério de ferro. Mas se por acaso esse preço cair e você só tiver exportador na sua carteira, provavelmente você vai ter uma rentabilidade negativa, você vai ter prejuízo. Para todo ativo na bolsa de valores existe uma correlação, nem que seja pequena. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha a Magazine Luiza e você tenha a Petrobras. O que acontece? São ativos que não são no mesmo setor, são empresas que não são no mesmo setor, mas que sim, existe uma correlação entre elas. Eu vou dar um exemplo. Se sobe o preço do petróleo, naturalmente isso vai impactar a Petrobras, que é a matéria-prima do negócio dela. Agora, a Magazine Luiza, mesmo que indiretamente, ela também está sendo impactada. Deixa eu explicar o porquê. Se sobe o preço do barril de petróleo, a Magazine Luiza certamente tem custos adicionais de logística e distribuição daqueles produtos que ela está vendendo. Então, por exemplo, subir o preço do petróleo, a curto prazo pode não ter impacto nenhum na Magazine Luiza, mas no longo prazo, com o aumento da gasolina, por exemplo, com certeza o custo dela vai aumentar, se ela usar a distribuição de caminhão e avião, como com certeza ela usa. E o insight é: você não vai encontrar ativos com nenhuma correlação, com correlação zero. A ideia, o insight é você achar 15 a 20 empresas que tenham pouca correlação, de forma que se alguma coisa que afete um setor, não consiga afetar a sua carteira inteira, porque aí sim você consegue ser consistente no longo prazo. Essa foi uma aula explicativa, espero que você tenha gostado do conteúdo e a gente se vê futuramente.